têm sido os resultados na sua vida profissional neste ano de 2025? O nosso programa está no ar a partir de agora para trazer a você a direção de Deus para a mudança dessa situação. Você é aquela pessoa que hoje se sente frustrada devido a tanta derrota? Quantos nãos você já recebeu em sua vida? Você já parou para pensar em quantas vezes já ouviu a palavra não? Não há vagas, não é possível, não vai dar certo. Esses são alguns dos inúmeros exemplos de situações em que ouvimos um não. Situações que desanimam, entristecem, frustram. Mas chegou a hora de mudar esse cenário. Existe uma direção que te leva ao sim. O sim para a sua vitória. O sim para a mudança em sua vida. O sim para o seu sucesso. E essa direção você irá receber a partir de agora. E acredite, é possível sim ter uma vida de paz e prosperidade. Portanto, se você se enquadra nesta matéria, muitos nãos, faça disso um incentivo para buscar os sims. Reaja, levante a cabeça, não fique prostrado, parado diante dos nãos da vida, não. Bom, a nossa central de atendimento espiritual está à sua disposição, os números estão aí, você pode salvar, enviar para quem você quiser ajudar. E lembrando que ao final do programa, o Bispo Sérgio Mota estará realizando uma oração em seu favor, uma oração que será muito forte, muito importante para te levantar. Bom, nesta segunda-feira agora, nós teríamos então algo muito importante na corrente da prosperidade com Deus, que será a maior quebra da maldição financeira. Sim, você que está enfrentando uma amarração na sua vida profissional, você vê nitidamente que já era para as coisas estar dando certo, tem dado errado, muito esforço, pouco resultado. Você precisa entender que na área financeira, muitas vezes, muitos são vítimas de uma maldição financeira. Mas nesta segunda, toda a maldição será quebrada. Existem lutas que não se explicam. Você trabalha, se esforça, sonha, mas a vida não anda. Quando algo bom finalmente chega, se desfaz. Os anos passam e aquela área continua seca, estéril, travada. Falta de trabalho? Falta de sorte? Falta de vontade? Não. Esses são sinais de uma maldição financeira que precisa ser quebrada. Não aceite terminar o ano carregando as mesmas situações. Por isso, faremos a maior quebra de maldição financeira, com a 11ª volta pela queda das muralhas. E veja a sua vida avançar, a prosperidade chegar e tudo mudar. Nesta segunda-feira, 15 de dezembro, na maior palestra de prosperidade do mundo. É imperdível, em 6 horários isso vai acontecer. 7 da manhã, estarei pessoalmente com você, 10 da manhã e meio-dia o pastor David. Eu retorno às 15, ele também às 18 e juntos estarei com você às 19h30, no horário principal às 7h30 da noite, na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, a nossa Catedral da Fé. Vamos lutar juntos, queremos comprar a sua briga, a sua luta, vamos unir a fé com você. Você não está sozinho, não. Conte conosco. E para mais endereços, universal.org/localizar. Bom, você então acesse esse site e você obtém o endereço mais próximo. Recentemente conversei com o Sid Clay aqui no altar da Catedral, ele tem pacto com Deus, acompanhe como está a vida dele agora. Qual o nome do senhor? É Sid Clay. Seu Sid Clay, qual a vitória do senhor aqui no pacto com Deus? Então, quando eu cheguei aqui no pacto, alguns anos atrás, a minha vida estava toda destruída. Eu tinha um comércio, a gente tinha um comércio e falido, totalmente endividado, sem a mínima condição, devendo agiotas, devendo banco, as contas todas atrasadas, sem perspectiva nenhuma de mudança. Foi assim que eu cheguei. Os caminhos todos trancados, sem perspectiva. Sim, tinha aquela vontade de reverter aquela situação, mas não conseguia. Não conseguia mesmo. Fiquei alguns anos assim, totalmente endividado, nome sujo, nome da empresa também quebrada. Aí bate o desespero. Desespero, cobrança, não ter de onde tirar e não via perspectiva nenhuma de mudança. E como está agora, seu Sid Clay?
fazendo pacto com Deus, aliança com Deus? Então, aí eu vim, ouvi a palavra de Deus, comecei a colocar em prática, fiz uma aliança, um pacto com Deus e as coisas começaram a mudar. Então, hoje é totalmente diferente, né? Aquele comércio, aquela empresa que era quebrada, hoje, graças a Deus, está restaurada. A gente conseguiu adquirir muitas coisas. Temos hoje aluguéis, temos sítio, temos carros e sempre fiel ao pacto, né? Botando Deus sempre em primeiro lugar e, ao decorrer dos anos, as coisas... Houve uma mudança, né? Houve uma mudança da água para o vinho. Passo a passo as coisas começaram a mudar. Sim, não é um passe de mágica, né? Perseverança, com luta, obediência, sempre segunda-feira aqui no pacto. Sempre, colocando sempre a vida espiritual em primeiro lugar, né? Recebendo a direção de Deus e lá fora colocando em prática. Então as coisas vão mudando, as coisas vão se acertando, as dívidas foram pagas, a gente conseguiu adquirir muitas coisas e continua adquirindo, né? Não é uma bênção que aconteceu, é uma vida que vai prosperando, né? É uma prosperidade com Deus, né? Graças a Deus. Porém, a maior prosperidade, a maior felicidade é a paz, é o Espírito Santo. Como eu falei, né? Começa com o Espírito Santo, né? É a pessoa se entregar por inteiro no altar. Porque não é só o dinheiro é uma consequência de uma vida que a pessoa tem com Deus. Isso que faz a diferença. Tá aí, grande mudança na vida do Sid Clay. Amigo, amiga, esta segunda-feira, dia 15 de dezembro, você não pode perder essa maior quebra de maldição financeira feita já esse ano de 2025. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19 30, Avenida Mauro Ramos, 1310, em todas as Universal. Nós vamos agora conhecer a história da Keila e do Carlos. Nós estamos vivendo a Fé da Fogueira Santa no Jardim do Getsemane, que é a maior campanha de transformação de vida que existe. Acompanhe o que Deus fez na vida desse casal. Nós nos conhecemos num posto de gasolina. Com pouco tempo, a gente começou a morar junto. Nem eu a conhecia direito, nem ela me conhecia. Eu usava drogas, eu bebia, eu tinha relação com mulheres diferentes. Praticamente toda semana era uma mulher diferente. E ali para mim foi horrível, né? A pessoa ser traída, eu idealizava uma família, sair da casa dos meus familiares para morar na casa dos pais dele, para ficar com ele e do nada uma traição. Quando eu vi que eu ia perder ela, eu parei de trair fisicamente para estar me alimentando de pornografia. E me viciei nisso e passei vários anos nisso. E para mim isso era super normal. Tá dentro de casa, não tá me traindo. Só que não tinha atenção dele, eu não tinha atenção dele, eu não tinha nada praticamente dele. E devido a essas traições, eu comecei a procurar outras coisas, porque eu já era vazia, né? Aí encontrei jogos online, né? Baixei, no início eram jogos assim, sutil, nada demais. Até que foi me apresentado um jogo com mais possibilidades. Eu poderia ser o que quiser dentro desse jogo através da Avatar. Eu poderia ter casas, eu poderia construir uma família. E quando eu vi isso, eu poderia ter o que eu não tinha na real com ele, eu me joguei. O dinheiro que eu tinha, eu pegava e investia no jogo. Os cartões dele, até o que não tinha, eu pegava para investir no jogo. Esse era o personagem. Era o jeito que eu queria estar. Eu cheguei ao ponto de me envolver tanto que eu desliguei da minha vida real. Eu não me sentia mais viver nesse mundo. Parecia que eu estava ali dentro do jogo. Porque eu já me sentia como um avatar. É como se eu não tivesse necessidade de me alimentar, de tomar um banho. É como se eu não tivesse esposo. Era isso que eu vivia dentro desse jogo. E lá você fazia o quê? Lá eu fazia tudo. Eu construí família, eu casei lá. Casei mesmo. Vestido de noiva, tudo. Eu tive filhos, eu fui para a maternidade ter filhos. Dentro do jogo eu construí famílias, eu tinha carros num jogo, eu tinha casa. Tudo dentro desse jogo. Quando você diz casou, você casou com um personagem, mas tinha alguém por trás? Exatamente. Casei com um personagem, um avatar, só que quem manuseava ele era uma pessoa também, o avatar.
Principalmente pessoas assim que sofrem com depressão, ansiedade, pessoas vazias, que nem no meu caso, vazias mesmo, que buscam algo para preencher. Era o meu vício, eu não tinha mais vida real. Minha vida era virtual, era dentro do jogo. Se eu passasse o dia todo, quando eu desconectasse do jogo, eu me sentia estranho. Quem é esse daí? Era meu marido no jogo. Você estava mais apaixonada por esse ou pelo seu marido real? Por esse. Porque com meu marido eu não tinha o que eu tinha no jogo. Eu não tinha. Eu não sabia a dimensão que era isso aí. Eu chegava em casa suja, relacionamento afetivo e sexual também quase não existia. Ao todo foram 3 anos dentro desse jogo, assim, com essa pessoa. Quando eu me dei conta, eu já estava apaixonada por a pessoa, pelo avatar e pela pessoa por trás do avatar. Sem nunca ter visto o rosto? Sem nunca ter visto. E assim, depois foi me apresentado. A pessoa mandou uma foto de alguém para mim. Ah, isso aqui sou eu. Aí, nossa, maravilhoso, né? Na minha mente, maravilhoso. Até o dia que eu descobri que eu estava sendo enganada. Dentro do jogo, a pessoa me dizia que era um homem, na real, que era um homem. E eu cheguei a descobrir que era uma mulher. Fui traída na vida real. Aí fui pro virtual, fui traída também. E eu me afundei naquela tristeza ali. Eu não tinha ânimo para nada. Eu passava o dia todo deitada em casa. Eu não queria mais saber de nada, de jogos, porque tudo me decepcionava. Eu era uma decepção, porque tudo que eu buscava não dava certo para mim. E foi quando eu lembrei. Eu frequentei a igreja, mas eu não me entreguei, eu não abri meu coração para Deus. E nesse dia de tamanha tristeza, eu lembrei. Então, no outro dia mesmo, eu fui na Igreja Universal. E participei da reunião. Já voltei para casa mais leve. E eu disse, eu vou largar tudo, eu vou largar essa vida virtual e vou me entregar para Jesus. Foi quando eu indo nas reuniões, eu fiquei sabendo que ia ter a celebração dos casamentos na igreja e eu resolvi me inscrever. Eu cheguei para o meu esposo e falei bem assim para ele, eu quero casar, porque eu voltei para a igreja. E eu não quero mais viver em pecado, eu não quero mais fazer as coisas erradas. Você aceita casar comigo? Já foi direto. Foi. Você aceita casar comigo? E ele aceitou. Ele aceitou. Até então, ele não acreditava em nada. Nada. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava no diabo, ele não acreditava em nada. Você se considerava? Eu me considerava ateu. Eu não acreditava em nada, não acreditava em Deus, não acreditava em demônio, não acreditava em diabo, não acreditava em nada. Para mim nada disso existia. Foi assim, aí a gente fez o curso e eu fui casar. Não porque eu realmente queria casar, mas só para fazer os gostos dela. E aí foi o dia da celebração do casamento da gente. Que nesse dia aí eu senti que alguma coisa mudou em mim. Eu, ateu, não acreditava em nada, estava sentindo algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu, na cabeça, o que eu tenho que fazer? Aí veio na cabeça, coloque as séries bíblicas dentro da sua casa, leve a palavra de Deus para dentro de sua casa, porque ele não tinha conhecimento. Nessa época eu assinei o Univer Vídeos lá em casa e passei a assistir Apocalipse, Jesus e coloquei Reis. E ele passou a assistir Reis comigo. Séries Reis foi uma das que mais me chamou a atenção. Porque tinha tudo aquilo que eu gostava de ver nas outras séries. Tinha guerras, tinha um contexto ali por trás. E vinha a palavra de Deus ali, mas para mim, até o momento, eu não tinha conhecimento daquilo. Mas eu gostava, me prendeu muito a série. E aí chegou um dia que ela me convidando para ir para as reuniões. No domingo, eu fui. Um certo dia, o homem de Deus lá no altar, ele falou algo que mexeu muito comigo.
Ele chamou você que tem algum vício, você que é viciado em pornografia. Parecia que estava falando comigo. E aí eu fui pro altar. Daí tudo transformou em mim. Eu senti naquele dia como se tivesse sido abraçado. Aí foi quando eu tomei a decisão de me batizar. Pouco tempo depois que eu me batizei, em uma das reuniões foi passada uma Bíblia e eu adquiri a minha Bíblia. Eu, Mateu, adquirindo uma Bíblia. Eu queria ter mais daquilo ali. Aí foi nas reuniões eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. E dali para frente a minha busca era isso. Eu acordava na madrugada para orar e eu estava entregando o meu tudo ali no altar. Até que um domingo eu recebi o Espírito Santo. Eu não sabia se eu ia rir, se eu ia chorar. Era algo que com palavras eu não conseguia explicar, eu não consigo descrever. Quando a gente estava no carro viajando, aí eu falei para ela que eu tinha tido uma experiência com Deus, que eu tinha certeza que Deus era comigo, que eu tinha sentido algo que nunca tinha sentido na minha vida, que Deus tinha falado comigo, que Ele era comigo. Eu disse, como assim? Meu esposo chegou depois de mim e recebeu o Espírito Santo. E eu não recebi ainda. Por quê? O ateu se entregou primeiro que você. Foi. Aí na minha cabeça eu não recebi o porquê. Aí eu comecei a falar com Deus, Senhor, o que é que está faltando? Mas eu não buscava como eu deveria buscar o Espírito Santo. Buscava esse batismo, tipo como ele fez. E quando veio o jejum de Daniel, a oportunidade de subir ao altar, a fogueira santa, eu disse, eu não vou pedir nada material. Porque não adianta eu ter o que eu quero ter e não ter o Espírito Santo. Foi onde eu me lancei mesmo ali no altar. Eu sacrifiquei, eu dei meu tudo ali para receber o batismo com o Espírito Santo. E numa terapia do amor, era a reunião com o bispo Renato e Dona Cristiane. E ele falou algo que me chamou a atenção. Se você não vive em pecado, se você está com Deus ali, se Deus está com você, o que é que está faltando? E acendeu uma luz dentro de mim naquele dia. Eu disse, Senhor, o que é que está faltando? Ele disse, você pode cobrar a Deus. Aí eu cobrei naquele dia a Deus. Eu disse, eu quero o Espírito Santo hoje. E assim aconteceu. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo na terapia do amor. Foi único, porque assim, eu tive uma certeza dentro de mim. No lugar do vazio veio a alegria, veio a paz. Eu não precisei trocar de esposo para ser feliz. Eu precisei somente de Jesus, do Espírito Santo dentro de mim. O que está dentro de você é real? É real. Não tem nada de virtual aqui, é tudo totalmente real. O relacionamento da gente hoje é baseado em colocar Deus em primeiro. Que era o intuito do curso do casamento blindado, era a gente aprender isso, mas a gente só conseguiu entender depois do batismo com o Espírito Santo. E hoje a gente tem em nossa casa a paz, né? A paz, a gente tem o respeito, a união, a gente cuida um do outro. Nem a gente consegue acreditar, porque assim, hoje a gente vive como dois namorados dentro de casa. Parece que se conheceu tem uma semana, porque realmente Deus mudou tudo. Deus mudou a gente por dentro e tudo isso veio para o externo, né? Se a pessoa bem soubesse, ela trazia Deus para a vida dela, porque tudo muda, tudo fica colorido. Mudança extraordinária, você vê o que Deus faz, o Espírito Santo proporciona na vida do ser humano que se entrega a Ele, que se esvazia de si mesmo e se derrama diante de Deus. Se você quer mais orientações, hoje mesmo, em qualquer Universal, dado o momento das reuniões,
o homem de Deus, o pastor, vai falar a respeito desta campanha. E se assim você quiser, se assim você crer, você pode então ingressar, pois esse mês de dezembro estamos vivendo esta fé, Fogueira Santa, no Jardim do Getsemane. Vamos agora com o Bispo Sérgio Mota, é momento de oração. Graças a Deus, pastor, vamos falar com Deus, é um momento tão aguardado e essa oração, ela vai levantar você que está caído, prostrado, desanimado, sem esperança, você que está aí triste, talvez chorando, depressivo. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no santíssimo, poderoso e glorioso nome do Teu Filho, nós invocamos, meu Pai, a Ti como Deus que responde. Pedi e dar-se-vos-á, e eu peço agora a cura para essa pessoa doente, a libertação, meu Deus, para essa pessoa oprimida. Dar-te pressa, meu Pai, em socorrê-la. Dar-te pressa, meu Pai, em trazer o refrigério à alma, meu Pai. Trazer, meu Deus, a paz a esse coração triste, depressivo, que sente uma angústia. Eu determino a libertação do teu povo, eu determino a cura do teu povo, eu determino que haja luz, que haja paz neste lar, prosperidade no nome de Jesus, e que o copo com água seja bendito e abençoado, e todos que creem digam assim seja. Beba da água e Deus abençoe. Graças a Deus, pastor, e eu quero que o senhor responda a essa pessoa que está, nos assistindo, que acabou de receber essa oração. Por que que Deus responde a oração de quem confia, de quem acredita, de quem se entrega? Porque a palavra de Deus fala, né? Pedir e dar-se-vos-á. Eu tenho certeza que essa pessoa recebeu a resposta dela, tenho certeza que ela foi abençoada. Por que que Deus responde sempre aqueles que confiam nele? Bispo, Deus responde porque Ele quer o bem daqueles que o invocam. Deus é Pai, não é verdade? Você, amigo, amiga que tem filhos, claro, quando eles te buscam, quando eles te pedem ajuda, você não nega, não é verdade? Essa é a natureza do nosso Deus, sempre de mão estendida para aqueles que o invocam na fé e na sinceridade. Eu fico por aqui com a minha participação, lembrando que hoje, quinta-feira, é dia de terapia do amor e você então é o nosso convidado. Você já conhece essa novidade, o aplicativo Portal Universal? Eu deixo vocês com esse intervalo a esse respeito, baixe gratuitamente. Deus abençoe a todos, até o próximo encontro. Você sabia que é muito simples e seguro fazer as suas doações pelo aplicativo Portal Universal? Veja o passo a passo. Abra o aplicativo Portal Universal no seu celular. No menu inferior, clique em Doação. Agora, na tela de doação, é simples e fácil. Selecione o valor que você quer doar. Depois, selecione a forma, que pode ser cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Nesse exemplo, vamos escolher a forma de doação via Pix. Após isso, selecione o destino, começando pela igreja. Em seguida, selecione a campanha ou o grupo para o qual quer doar. Feito isso, clique em Doar Agora. Na tela de confirmação, você pode conferir as opções selecionadas, o valor, o destino e a forma da contribuição. Estando tudo certo, é só arrastar a moeda para dentro do alforje, que a chave Pix será gerada. Assim que a tela do Pix aparecer, clique em Copiar código Pix. Abra o aplicativo do banco de sua preferência, colhe o código Pix que você copiou e confirme a operação. Em seguida, volte ao aplicativo Portal Universal para finalizar o processo. Pronto! Sua doação foi concluída com sucesso. E fazendo a sua doação pelo aplicativo, você não precisa levar o comprovante até a igreja, pois ele é enviado automaticamente. Quando estiver lá, coloque suas mãos no altar, como sinal de honra e consideração a Deus.
Aproveite e use essa ferramenta para continuar honrando a Deus sempre em primeiro lugar.